Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa escalada bíblica e esse vai ser um passo um pouco mais abrangente. Hoje nós vamos olhar 4 livros do Antigo Testamento, que são os 2 livros dos Reis e os 2 livros de Crônicas. Esses livros, originalmente, eles são uma unidade, então na Bíblia hebraica é só um livro dos reis e apenas um livro das crônicas, mas o entendimento da história da igreja foi que esses livros eles precisavam estar nessa configuração para que fosse melhor compreendido em termos de períodos e enfim. Bom, nós temos, como foi comentado na aula sobre o livro de Samuel, nós temos um material muito rico com relação à monarquia de Israel, né? Os livros eles acabam trazendo esse nome e já indicam o seu objetivo principal, que é fazer uma biografia dos reis de Israel. Mas nós temos alguns fatores bem interessantes que precisam ser destacados com relação ao objetivo que os livros foram escritos. Quando você lê, você pode talvez fazer a leitura dos livros e não observa a questão da data que foram escritos, os objetivos. É possível que você ache que é apenas uma repetição, né? Que conta com algumas omissões de assuntos e algumas inserções de assuntos. Mas a verdade é que os livros, ainda que eles falem sobre as mesmas pessoas, eles trazem um conteúdo bem diferente no que se refere ao propósito. Eu quero destacar um único verso desses 4 livros. É claro que haveria muita coisa para a gente falar, muitos versos para a gente ler, mas eu entendo que 2 Crônicas 7,14 é o texto que reúne ou que resume todo esse período de tempo da vida de Israel. Então o texto diz assim: Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Por que eu acho importante, irmãos, esse verso? Porque quando nós olhamos para o que aconteceu com Israel nesse período da monarquia, nós vamos nos lembrar muito do que aconteceu com Israel na época dos juízes. Ainda que o povo tenha pedido um rei para que eles, de certa forma, tivessem uma estrutura, para que, de certa forma, eles tivessem uma direção, isso não foi suficiente, porque com a vinda dos reis, e nós vamos ver as complicações que tiveram nesse período, nós vamos encontrar um povo que continua se mantendo rebelde. Eles vão ter períodos em que eles são abençoados por Deus, Deus os livra de inimigos, Deus os abençoa, faz com que sejam uma nação forte economicamente, influente, mas de repente esse povo volta a olhar, me permita usar uma expressão que não é bíblica, mas da minha percepção, eles voltam a olhar com inveja para as nações que estão à sua volta, que são nações que não obedecem a Deus e por isso vivem uma vida moralmente desequilibrada, sexualmente devassa, violenta, né, massacrando, escravizando, e eles, por causa do pecado que está no coração do homem, eles desejam ser igual a essas nações e eles começam a fazer coisas como essas nações faziam. Então nós temos uma ação soberana de Deus para que esse povo muitas vezes seja oprimido, para que acorde, para que desperte, e outras vezes misericordiosa para que eles sejam preservados. Nós vimos, na verdade, que nos livros de Samuel nós temos a Saul sendo ungido rei, e é assim que termina, né, os 2 livros de Samuel. Logo depois, nós temos Davi
sendo consagrado rei em uma região menor, não era no território total de Israel, mas era na cidade de Hebrom. Então ali Davi foi rei por 7 anos. Enquanto isso, Abner, que era general do exército de Saul, quando soube da morte do rei, vai lá e faz a consagração de Isbosete, que era um dos filhos de Saul, que o texto diz que ele tinha por volta de 40 anos. Mas foi uma ação, podemos dizer assim, militar da parte de Abner, e Isbosete não era nem de longe alguém que contava com prestígio, que contava com apreço do povo. Então, ainda que não fosse algo estabelecido no sentido de uma divisão, né, como vai acontecer posteriormente, logo depois que Saul morre, nós temos um período de 7 anos de divisão entre esses dois, entre o povo de Israel. Nós ficamos sabendo que Isbosete era alguém que não tinha poder político, não tinha articulação política, e isso faz com que Abner resolva unificar o reino. Então ele procura Davi, e aí nós temos na história dizendo que eles lutaram, né? Antes disso houve guerra entre a parte que Isbosete liderava e a parte que Davi cuidava. E nesse meio de tempo nós ficamos sabendo que Abner acaba matando um dos filhos de Zeruia, que eram os 3 homens mais valentes de Davi. Um deles é morto e os irmãos dele vão acabar assassinando Abner, né? Eu acho interessante a gente destacar que em vários momentos do livro nós temos Davi muito humano nesse período, né? Ele reconhece que ainda que Abner fosse alguém que estivesse do outro lado, como um inimigo a princípio, ele era alguém honrado, ele era alguém que tinha características que eram positivas. Então Davi faz um velório, ele faz um lamento, tanto para Saul, como para Jonatas, como para Abner, e depois nós vamos ficar sabendo dentro desses livros de reis que Davi também faz isso com relação ao livro de Samuel, com relação ao seu filho que tenta usurpar o seu trono, né? Então os livros dos reis e Samuel vão mostrar Davi numa perspectiva de alguém que é um homem que tem um grande coração. Talvez a gente poderia dizer que esses livros vão mostrar mais a humanidade de Davi. Esse homem que era um pastor de ovelhas e que tem uma história de superação, podemos dizer até que ele era um tipo de herói, né? Porque ele sai de uma situação muito simples, casa-se com a filha do rei, é perseguido, mas não revida, e depois ele vai conseguindo conquistar, ou Deus vai colocando ele naquele lugar que havia sido prometido. Nós temos depois disso o relato dos problemas da família de Davi, problemas esses causados por causa dos seus relacionamentos, e principalmente porque os seus filhos foram... a gente pode dizer que ele não colocou limites ou não fez intervenções tão certeiras na vida dos seus filhos como rei, como general, né? Ele foi muito bem sucedido nessas áreas, mas na sua família ele ignorou coisas que não eram possíveis, que não eram desejáveis que se ignorasse, né? Então, por isso nós ficamos sabendo que ao final do seu reinado, ele precisa chamar Salomão, a quem ele havia prometido o reinado. Isso gera um conflito com o seu irmão, e ele, Davi, vai fazer 2 orientações que eu acho importante destacar aqui. A primeira é que ele chama Salomão e diz: olha, você vai precisar ser homem, você vai precisar assumir uma postura que é uma postura muito séria. E em segundo lugar, ele diz para Salomão
o nome de pessoas que ele mesmo, Davi, não havia conseguido lidar, não havia resolvido problemas com essas pessoas, e ele deixa uma lista para que Salomão tomasse as medidas necessárias. Nós ficamos sabendo que Salomão não teve sequer dificuldade com isso, e ele vai lá e manda matar essas pessoas, resolve o problema que Davi se sentia sem condições de resolver. Salomão começa muito bem, pedindo sabedoria a Deus, e nós ficamos sabendo que o reino de Israel se torna extremamente próspero no reinado de Salomão. Um rei admirado, sábio, mas que cai em uma cilada, em uma aparente, uma coisa muito simples, mas ele acaba caindo. Ele não precisava ampliar o reino de Israel fazendo alianças. Deus iria dar essa ampliação à medida que ele fosse obediente. Mas ele começa então a usar da sua diplomacia, da sua astúcia, da sua sabedoria, e isso acaba implicando que em um momento da vida dele, onde, pelo que nós temos, ele é tomado por angústia, ele é tomado por uma condição emocional doente, eu diria, ele vai se desviando dos caminhos de Deus e ele passa a permitir que coisas sejam feitas e que desagradam o nome de Deus. E a consequência disso, como você sabe, é que Deus disse que o reino seria dividido. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão é quem leva o peso de ter dividido o reino, porque em vez de consultar ou atender aquilo que os sábios diziam, ele resolve ir na onda dos seus amigos mais novos, daqueles que entendiam que ele precisava, pela força, estabelecer o seu reino, sendo que o reino já era dele. Isso implica, irmãos, em uma divisão do reino, e aí sim nós vamos poder chamar do reino do norte e do reino do sul. Nesse momento, nós temos no reino do norte 10 tribos reunidas com um homem chamado Jeroboão, e no sul nós temos 2 tribos que acabam seguindo ali as ordens de Roboão. Roboão tenta, num primeiro momento, ir à guerra, mas como Deus é quem havia dito que isso iria acontecer, ele não é bem sucedido, e ele então resolve ficar ali na sua região, enquanto o reino do norte vai se estabelecendo. Eu acho trágica, essa história, porque nós ficamos sabendo que Jeroboão, mesmo tendo visto tudo isso acontecer, mesmo com todas as instruções de Deus de que ele seria alguém para levar o povo adiante, ele acaba também sendo seduzido, sendo corrompido, e ele não se torna o rei esperado. Nós temos aí a sequência dos reis, e principalmente no reino do norte, que é esse reino que começa com Jeroboão, nós vamos ter uma sequência de reis que vão sendo assassinados, que vão sendo traídos, que vão sendo colocados numa condição de desafeto para com Deus. É interessante a gente observar que no reino do norte nós não temos nenhum rei que é favorável ou que é favorecido por Deus, porque todos eles são reis maus, enquanto que no reino do sul nós temos uma sequência de reis que são desobedientes, mas nós temos ali um ou outro que vão sendo obedientes a Deus, muitas vezes, por incrível que pareça, não totalmente, mas parcialmente, sendo obedientes à lei de Deus, e assim vai se estabelecendo. A grande questão é que o reino do norte, ele é invadido pela Assíria e ele se torna, por um período, vassalo, e logo depois ele é de fato destruído. As pessoas que ficam naquela região vão se casando ali com pessoas que estão na terra, e isso vai fazer com que o povo samaritano surja. Por isso que Israel tinha tanta dificuldade com os samaritanos, porque de fato eles eram, entre
entre aspas, parentes, mas esse parentesco demonstrava a infidelidade, né, a desobediência, os problemas causados por causa do pecado. Enquanto isso, o Reino do Sul permanece por mais tempo, ainda que fosse um reino menor, tanto em extensão territorial como em número de pessoas, mas Deus mantém esse reino por mais tempo e ele acaba caindo pela mão dos babilônicos, né? Nesse período nós temos os profetas, e os profetas, principalmente Elias e Eliseu, que estão no Reino do Norte, são figuras que contrastam, né, com o status do reino. Eles são homens que de fato estão com Deus e não vivem, não comem, não se vestem como as pessoas que estão ali. Isso fazia com que a própria vida deles, com que a própria aparência deles fosse um testemunho de que Deus reprovava a condição que aquele povo estava. Então, quando você lê os livros dos reis, você vai sendo envolvido tanto numa história oficial, que é a história dos reis, a história das articulações políticas e econômicas, quanto na história da vida espiritual desse povo. E você fica ciente de que Deus sempre teve um pequeno povo que se manteve, fiel às Escrituras, mas que num período de grande corrupção, de grande problema político e econômico, grande parte dessas pessoas do povo acabou se rendendo e deixando com que essas coisas malignas tomassem o seu coração, a sua prática. Enquanto isso, nós vamos tendo profetas também no Reino do Sul, e esses profetas estabelecendo, levantando a sua voz para que o povo se mantivesse, para que o povo não se perdesse, né? E isso é muito importante porque a gente vai inserindo os livros dos profetas que estão posteriormente na história desses reis. Eu resolvi fazer eu fiz uma escolha de falar mais sobre cada um desses reis enquanto nós estivermos estudando os livros específicos dos profetas. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando sobre o livro dos reis, mas eu não vou tratar de cada um dos reis, mas eu vou deixá-los lá para dentro dos livros dos profetas quando nós estivermos lendo cada um deles. E o que eu quero terminar, né, essa última parte aqui da aula, eu queria falar sobre essa diferença de crônicas e reis. Reis está sendo escrito na sequência. Eu vou usar uma ilustração, é como se o livro dos reis fosse o jornal diário, né? Então, nós temos ali Samuel acontecendo, depois os reis, e esse é o jornal diário, esse é o noticiário diário, né? Dizendo, olha, o rei fulano de tal fez isso, o outro fez aquilo, inimigos vieram, houve a batalha, tantos morreram, havia o profeta fulano de tal que destacou que isso ia acontecer. Então, é uma perspectiva do momento. E o livro de Crônicas é um livro escrito depois. Então, ele não é um jornal diário. Ele é um livro de história. História com H maiúsculo, né? Contando a história do povo. E o livro de Crônicas, ele é escrito posteriormente ao exílio babilônico. Isso significa que ele é um livro que está muito mais próximo do Novo Testamento do que o livro de Reis, que era o jornal diário, né? E esse livro, os livros de Crônicas, eles provavelmente são escritos por Esdras ou sobre a supervisão de Esdras, e esses livros eles fazem parte da reconstrução de Israel. Nós temos, depois do exílio da Babilônia, que durou ali por volta de 70 anos, o povo voltando para a região de Israel, não todos, mas uma parte voltou, na figura de Zorobabel, que era um descendente de Davi, então alguém que não era rei, porque o reino estava destruído, mas era a pessoa que iria ter essa função. Então volta, né, para a região de Israel. Nós temos a figura de Neemias na construção dos muros, e aí Esdras que vem fazer a reestruturação
da lei, do povo, da identidade do povo, e parte dessa identidade é escrita e é destacada no livro das Crônicas. Por isso que o livro das Crônicas começa com uma série de genealogias. Qual que é o propósito dessa genealogia? É mostrar que as pessoas que voltaram depois dos 70 anos são pessoas que estão de fato, são legalmente, oficialmente ligadas àquela matriz, àquela raiz do povo de Deus que ele havia abençoado antes. Por isso que nós temos as famílias, por isso que nós temos uma contagem de pessoas que volta e a origem dessas pessoas que estão voltando. A intenção do cronista é que haja legitimidade naquelas pessoas que estão ocupando cargos, funções, que estão reconstruindo a nação de Israel com o seu passado, né? E aí, o autor do livro das Crônicas, ele vai fazer uma seleção do material, daquilo que é da história do povo de Israel, e ele omite determinadas coisas. Então nós temos uma menção muito curta de Saul, nós não temos quase nada, né? Pode ser dito de Isbosete. E aí nós temos falando a respeito de Davi com bastante vigor. Mas quando fala a respeito de Davi, não fala dele na perspectiva do homem, como foi dito lá atrás, dos seus pecados, dos seus problemas familiares, da sua condição de lamentar, entre aspas, inimigos mortos. Mas nós temos aqui a figura de um rei, a figura de alguém que está sendo estabelecido diante do povo de uma maneira como um herói, mais intocável, mais bem-sucedido, alguém que possa inspirar esse momento de renovação, de reconstrução, esse momento de uma perspectiva de retomada, de crescimento. Então, a figura de Davi não é uma figura mentirosa no livro de Crônicas, não é isso que eu estou dizendo, mas a ênfase que é dada é na sua capacidade administrativa, na sua capacidade de articular economicamente, de preparar o templo para ser construído. Então a perspectiva do reino, a perspectiva que é dada em Crônicas para Davi e Salomão é essa perspectiva de pessoas que foram muito bem-sucedidas e que precisam ser seguidas, precisam ser copiadas, precisam ser usadas como inspiração para que essa reconstrução do momento do povo aconteça. Então, nós vamos ter uma descrição grande das articulações de Salomão com relação à construção do templo, como isso foi feito. Nós passamos um bom tempo lendo como foi o dia da consagração, né? Isso tudo inspirava o povo, já que o templo do Senhor havia sido destruído e eles precisavam reconstruir. E nós temos em Crônicas a descrição de que esse templo é reconstruído, mas não com o mesmo com a mesma beleza, com o mesmo requinte da época de Salomão. E ficamos sabendo, inclusive, que havia pessoas que estavam nesse período que lembravam de alguma coisa do templo antigo, e eles lamentam que essa glória, esse período de ouro de Israel, houvesse desaparecido, né? Então é muito interessante a gente ter essa perspectiva, irmãos, a respeito dos livros e do momento em que eles são escritos, para que isso fique claro para nós como um propósito. Se você quer buscar a história de Israel numa perspectiva mais humana, das falhas, daquilo que acontece de virtudes e valores, num âmbito mais pessoal, o livro dos Reis são os livros mais indicados. Mas como um livro que vai ser um marco para trazer esperança, para trazer perspectiva mais ampla com relação às coisas, Crônicas é o livro que se ocupa desse objetivo, né? Então, como eu disse, nós vamos observar os reis à medida que a gente caminhar com os profetas.
porque as profecias elas não podem ficar soltas, né, dentro da fala do profeta. Ela precisa ser vinculada com aquilo que estava acontecendo no reino, para que fique claro para nós o entendimento, certo? Então, esse é um panorama, né, desses 4 livros, que são livros muito importantes, inspiradores e que nos chamam a atenção de diversas formas. Que você possa ler, que Deus possa te abençoar e que esse apelo que é feito no texto que nós lemos, de 2 Crônicas 7,14, possa falar também ao nosso coração, já que o momento que nós vivemos é um momento também de crise política, de crise econômica, de crise na saúde, e nós não vamos nos desesperar, porque na verdade nós temos uma orientação bíblica de como isso acontece, e que nós temos no Senhor a solução, né, para a nossa vida. Nós não estamos inaugurando uma situação histórica, nós estamos vivendo algo que já aconteceu e nós temos uma experiência ruim, também experiências positivas de como o povo de Deus lidou com isso, e agora é a nossa vez. Então que Deus te abençoe e que você possa continuar conosco aí, semana após semana, escalando, crescendo em conhecimento bíblico. Deus te abençoe e até a próxima.